E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Jota e no vídeo de hoje a gente vai estar trazendo mais uma vez para vocês a análise dos relatórios gerenciais do GALG 11 e do Game 11. Dessa vez o relatório vai ser do mês de maio, lembrando que os fundos imobiliários eles trazem os relatórios com um mês de atraso, então está em junho e o relatório vem aí do mês de maio e assim por diante. Então vai dar uma olhada no que o GALG e o Game deram de atualizações para a gente esse mês e ver se teve alguma mudança relevante e tudo mais. Então vamos lá. Bom, vamos começar aqui pelo GALG. Eu gosto sempre de destacar a questão da taxa de administração do fundo, que está cerca ali de perto de 1% ao ano, a taxa de performance, que é o que 20% que excedeu o benchmark, e o benchmark está em cerca de 6 PCA mais 6%. O fundo tem uma vacância financeira e física de 0%, prazo de vencimento dos contratos de quase aí 10 anos, possui 5 ativos e mais de 50 mil investidores. E aqui o gestor traz um gráfico em relação do mercado de valorização e tudo mais com o GALG. E a gente vê aí que o GALG é um dos fundos que tiveram a maior valorização aí nos últimos 12 meses, a gente olha. Porém, aqui a gente tem que ficar de olho para a questão. O GALG lá para janeiro, até um pouco antes, estava aí nos 9, pouquinho, 9,20. E agora que ele está se recuperando. Então, quem entrou lá no GALG, na época ele custava 9 e pouquinho, agora que está recuperando o valor do crescimento. Então, assim, a gente tem que olhar essa valorização aí. É de 10% para quem pegou ele lá R$8, 8,17. Então, a gente ficar de olho. E às vezes o gestor quer mostrar que o fundo cresceu 12 meses, 10%, mas a gente vê que ele desvalorizou. Tem toda essa influência aí. Mas, muito bom. Mostra que, mesmo com aquele probleminha de o fundo ter caído, ele tem poder de se recuperar. Isso é bom pra gente. Aqui a receita do fundo para esse mês, cerca de 7 milhões, né? Teve alguns resultados imobiliários e tudo mais da receita de locação. Isso tudo gerou pro fundo aí cerca de 4 milhões. Então, gerou 0,78 centavos por cota e distribuiu 0,82. Muito bom a distribuição do GAL. E aqui não teve nenhuma atualização em relação a locatário e tudo mais. Então, o fundo ganha o GAL continua ganhando da NTNB, do mercado. Isso é muito bom pra gente. O volume mensal negociado voltou a crescer. E aqui os ativos do fundo. Então, sem muita atualização o GALG esse mês. Só a questão lá do gestor mostrando, tentando vender o peixe dele. Isso é muito bom. Mas podia ter alguma atualização em relação para mostrar como que tá a saúde financeira dessas empresas. Sim, a BRF tá tendo prejuízo. Então, assim, falta muita informação. Senão o relatório acaba ficando todo mês igual. Passada rápida aqui pelo valor. Então, o que eu falei para vocês. Aqui, ó. O fundo custava cerca de R$9,80 lá em setembro do ano passado. E aí ele teve essa quedinha. E aí, nos últimos meses, ele tem se valorizado. Mas quem comprou lá em setembro ainda tá amargando um prejuízo muito grande. Por isso que a gente tem que olhar. Mais um mês, o fundo cresceu cerca de 6%. Então, quem comprou aqui embaixo tá bem demais. O dividend yield tá na casa dos 10%. Para um fundo de tijolo é muito bom. O PVP dele ainda tá um pouquinho descontado. Então, você tem 2% aí de desconto. O valor em caixa relativamente pequeno. 50 mil cotistas. E o rendimento é isso que ele vem pagando aí nos últimos anos. Não foge disso. E a liquidez agora tá voltando para 1 milhão. Tinha caído antes. E bom, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui do Game 11, né? O fundo de papel da Guardian. Vamos dar uma olhadinha para ver como que o fundo tá e tudo mais. Bom, primeira coisa que eu gosto de destacar é que o fundo tem cerca de 26 ativos na carteira, tendo 24 crises, 2 fundos imobiliários. Vai estar 100% aí alocado e tudo mais. O fundo tem uma taxa de administração entre 1,10 e 1,15% ao ano e uma taxa de performance de 20% sobre o que excedeu o IMAB 5 mais o IPCA. E vamos lá. Aqui o gestor vem comentando em relação ao mercado e tudo mais. E ele vem comentando que eles vão projetando aí uma possível queda de IPCA para os próximos meses até o IPCA negativo. E aqui eles comentam que o IPCA em maio perdeu força, foi em 0,23, um IPCA bem baixinho. O que eles falam é que eles revisaram as projeções de IPCA e tudo mais, porém, eles devem manter ainda tudo estável. Esses IPCAs negativos não vão influenciar o fundo. E aqui eles fizeram um estudo de mercado em questão às reservas dos fundos de papel. Então, eles pegaram aí o top 20 fundos de papel que a gente tem, os melhores e tudo mais, e eles constataram que o Game 11 é o que possui a maior reserva acumulada em relação ao dividend yield médio. Então, 78%. E realmente o fundo tá com uma reserva muito grande. Isso é um ponto muito positivo que eu gostei bastante aí do game. E aqui nesse texto todo eles falam um pouquinho da inflação e tudo mais. E que, obviamente, com a queda do IPCA e queda do CDI, alguns fundos imobiliários vão estar abaixando os rendimentos. Porém, eles comentam aqui que por enquanto eles não vê necessidade em reduzir os dividendos nos exercícios futuros caso confirme os índices mais a menos da inflação até o final de 2023. Só que a gente vê a rentabilidade, vê que o game tá ganhando do CDI, tá ganhando de FIX, isso é muito bom. E aqui o demonstrativo da DRE. E aqui eu vou destacar um ponto muito positivo do game, é que desde lá de janeiro, o fundo vem gerando cada vez mais rendimento e conseguindo entregar mais do que, conseguir gerar mais do que ele entrega. Então, para esse mês, o fundo aí, tirando despesas e tudo mais, teve um rendimento aí de cerca de 2,7 milhões e distribuiu 2,1 milhões. Então, foi mais de 600 mil que entrou aí de reserva pro fundo.
Então distribuiu cerca de 10 centavos e o fundo hoje tem cerca de 8 centavos de reserva. Então, um mês de distribuição praticamente de reserva. Isso é muito bom. E aqui tem um guidance do fundo que deve continuar aí na casa. E a geração do fundo, né, deve continuar aí cerca de tirando os 10 centavos aí, então nem vai precisar utilizar as reservas. Isso é muito bom pra gente. Aqui o guidance de dividendos, comentei com vocês, também deve se manter aí em cerca de 10, entre 9 e 10 centavos por mês. Aqui mostra um pouquinho a questão do indexador, então o fundo tem a parcela IPCA muito presente, né? Isso acaba que a queda do IPCA pode ser sim que o fundo venha ser influenciado. Mas isso é algo que a gente vai ver para frente. Enquanto a gestora passou pra gente, o fundo vai manter a questão das reservas e tudo mais, então tem reserva para manter esses 10 centavos pelo menos até o final do ano. A localização dos garantidos e tudo mais, que os tem na carteira, né, em relação os CRIs e tudo mais. A maior participação dele é esse CRI aqui de 8%. Acho que com o tempo ele vai diversificando um pouquinho mais. Um bom fundinho de papel aí para quem tá pensando em um fundo de papel pequeno. O valor atual do Game On está em R$ 8,87. Dividend yield na casa dos 14,40%. Grandes dividend yield. Real por cota tá nos R$10. Então ainda com cerca de 12% de desconto em relação ao patrimonial. Que é a oportunidade, aí a gente ainda tem contados. É bem pouquinho, cerca de 4 milhões, disso 21 mil. E o negativo é a liquidez, que é um pouquinho baixo, mas é um fundo pequeno, é um fundo que tem um patrimônio de 200 milhões, então tá com agora. Então, o último rendimento cerca de 10 centavos e o próximo também 10 centavos. Dado nessa época, o fundo estava entregando 15 centavos. E de IPCA mais alto. E até o período da deflação, o fundo baixou para 10 centavos. E ter isso aí, vamos ver o que vai ser, qual que vai ser a da guarda em relação a essa de IPCA e queda de CDI. O Galguions não teve muitas atualizações, mantém aquilo lá mesmo. E um bom gestor de querer mostrar aí que o fundo é um dos que tem a maior reserva acumulada. Isso é muito bom pra gente. No fundo, então, é melhor. Então, positivo aí pra guarda nessa questão. Então, desse mês não teve muitas atualizações do fundo. Ação em novos CRIs e tudo mais. Esses dois fundos vão se manter tranquilinhos assim, até eles realizar uma emissão ou algo do tipo. Então, tamo junto aí, até a próxima e falou!